Olá, boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir sobre temas importantes para a nossa cidade. E hoje a gente vai conversar sobre a participação popular na produção cultural e na construção de políticas públicas. Para isso, recebo a nossa convidada Carla Pozzo, que é escritora e produtora cultural. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada pelo convite, obrigada, Inês. Feliz de estar aqui, que a gente possa ter uma boa conversa, né, de orientação, de aprendizado e de troca. Com certeza teremos. E vereadora Inês Paz com a gente mais uma vez. Olá a todas e todos. É um prazer estar conversando novamente no Mulheres em Pauta, com a presença, né, da Júlia, agora a Carla Pozzo, uma grande companheira, uma grande amiga, uma grande ativista das políticas públicas, em todos os setores, mas a sua dedicação maior é na questão da cultura, e nós vamos ver no programa de hoje. Então vamos lá, Carla. Eu queria que a gente iniciasse, né, desmistificando um pouco, porque muitas vezes a gente fala produção cultural e remete a algo grandioso, né? Ah, um cinema, um filme, Sim. Mas não é apenas isso. Não, a produção, ela é muito além disso, né? Eu gosto muito no meu trabalho artístico sempre trazer a simplicidade. Para quem está assistindo, poder entender, nossa, eu acho que eu também posso fazer aquilo. Então a produção, ela começa no pensar qual é o tema que vai ser nesse processo artístico também, junto ao artista, né? Ele está também no contato com que espaço aquilo vai acontecer, se o meu trabalho vai acontecer numa escola, no teatro, numa fundação. Ele está na questão do contato com a imprensa, na divulgação. Então, ele vai caminhar junto ao projeto cultural do início do pensar nele ao final da execução. Né? Então, quando tem prestação de conta, o produtor cultural também ajuda nesse fazeres, né? Então, assim, é um caminho muito amplo. Sim. E não é tão difícil, é só gostar de fazer e a gente está aqui também para ajudar quem quer aprender. Muito bom. E a gente sempre fala, né, vereadora, na importância de incentivar as crianças, né? Todos os temas acabam voltando para a educação também. E aí, como você vê, já trabalhou também com crianças, né? Como você vê esse incentivo aqui na cidade de Mogi das Cruzes? A criança, na verdade, é minha grande paixão, né? Dentro do fazer cultural, eu sou contadora de história, tenho uma vertente muito forte junto às escolas, né? E entidades que atendem a criança. E é legal a gente falar dessa questão da cultura, porque a cultura ela está além do fazer artístico. A cultura ela está na forma que a sociedade se comporta. Sim. Como ela se alimenta, como ela está em atividade junto, né? E falando sobre a educação, mais do que nunca, depois da pandemia, se faz necessário o lúdico. Uhum. A gente volta de um período, né, que a gente está tendo aí claramente a questão da dificuldade de leitura e escrita, e em todas as idades. Então, quando a gente leva o lúdico para a escola, uma contação de história, e a criança ou adolescente entende que ele pode ser escritor só no fato de imaginar uma história, ele fica mais próximo da palavra. Ele estando mais próximo da palavra através do brincar, ele vai ter coragem de chegar perto do livro. O que acontece? Ninguém gosta de passar vergonha. A criança não gosta, o adulto não gosta. Então, às vezes, a gente está vendo uma pressão do fazer, esquecendo a necessidade humana. Então, esse também é o papel quando a gente fala de estar ativos nas ações de políticas públicas. Sim. Porque políticas públicas, mais do que é a participação de todos. Né? E a gente veio conversando no carro, eu gosto muito da Havaiana, né? Da simplicidade. Às vezes a gente vê assim, uma mãe e fala assim, eu não vou participar de tal reunião porque eu não tenho uma roupa adequada para ir. Sim. Eu não vou participar de tal ação porque eu vou falar errado, né? E é muito mais do que isso, o conhecimento. O conhecimento é a sua história. Então, se uma mãe, que nem a gente está vendo hoje, graças ao avanço, né, de hoje ter diagnóstico, né, que também é uma cultura agora que a gente está avançando para um olhar mais amplo da sociedade, a gente vê que nas escolas a gente teve o avanço do aluno incluso, né? Então, isso foi um avanço social. A gente tem que ter essa criança na escola, só que, por outro lado, a gente não tem um profissional de apoio na sala de aula. E isso também é cultura. Sim. Né? Quando a gente fala desse direito do município, dessa política pública que garante que essa criança esteja lá.
E como que uma professora sozinha vai dar conta do lúdico, né? E de todos aqueles 30 alunos que estão na sala, né? Então, quando a gente vai voltar assim, para a questão que a gente fala da importância das políticas públicas, conhecer os nossos direitos. Então, uma mãe tem o direito que seu filho, né, esteja numa sala de aula com um número razoável de alunos, que aquela criança inclusive esteja lá, mas que ela também tenha esse professor de apoio, porque senão ela não aprende nem as outras crianças que estão lá. Sim. Aí as pessoas me perguntam, mas Carla, não tem professor de apoio, o que a gente faz? Vai no gabinete, vai na prefeitura, ninguém ouviu. Faz parte da cultura também, né? Solicitar pelos seus direitos. Vai na televisão, vai no jornal, vai na promotoria, é um direito. Muito bem. E assim, não tenha vergonha, né, do chinelo, da roupa que você está usando. E eu gosto muito de falar nesse papel da construção, quando eu estou com as crianças, né, e com todos, assim, eu sou uma escritora que troco letras. Eu sou uma escritora, e as pessoas, mas como assim? É que eu tive a sorte, na minha infância, uma professora me ensinar que eu não tinha que ter medo de errar. Isso é tão valioso, né? Que eu não precisava ter vergonha do não saber. E eu podia pedir ajuda quantas vezes fosse necessário. Então, eu acho que ali nasce uma pessoa ativista, porque ela me deu voz de pedir ajuda quantas vezes fosse necessário. E quando eu falo isso, a criança olha para mim e fala assim, nossa, se ela perdeu a vergonha de escrever errado, com o cabelo grisalho, velha, assim, gordinha, eu que estou começando agora, eu também posso aprender, né? E é isso que a gente tem que acreditar, não tem limites. A gente pode aprender todo dia, não tem simplicidade. Qualquer pessoa, seja onde estiver, ela tem um valor de conhecimento da prática dela, às vezes muito maior do que o meu. Né? Então, eu acho que é importante a gente potencializar as pessoas a participar. Sim, essas vivências são muito valiosas e não pode colocar um peso negativo. De jeito nenhum. E, vereadora, a Carla falou sobre o brincar, sobre o lúdico. Essa semana, em sessão ordinária, também foi falado sobre a Semana do Brincar, né? A senhora acredita que isso foi se perdendo? Com certeza. O que, ao mesmo tempo que foi se perdendo, a gente vai conquistando algumas questões. Então, você pega, ouvindo, né, a Carla, eu não sou escritora, não sou produtora cultural, mas estou vinculada às questões da educação e que caminham juntas, né? A questão cultural. Então, o que é a questão cultural? É nada mais do que você resgatar de cada povo, de cada comunidade, os seus valores. Então, os seus valores, que pode não ser importante para uma comunidade, mas é importante para outra. Então, o que a gente observa é que a questão, pegando aí na questão da educação pública, os espaços públicos, não só a educação pública, mas os espaços públicos, eles são construídos, organizados de uma forma que não incentivam, que não valorizam a cultura local. Então, para você, o que é uma produção cultural? Sempre vem em mente, né, os artistas de nome, sempre vem em mente as canções, né, dos cantores famosos, as produções, os grandes filmes, e nunca leve em consideração aquela produção cultural no seu dia a dia, né? A história, né, das crianças. E eu digo aí, principalmente, como a gente fala, da periferia. Então, essa questão do brincar, eu até levantei no debate de hoje, porque em pleno século XXI, as crianças estão muito envolvidas com a questão tecnológica. Claro que isso é importante. Todas têm que estar envolvidas, mas esqueceu uma brincadeira que dava toda a valorização do protagonismo daquela criança. Então, quantas pessoas, eu lembro, assim, a gente pega na infância da gente, claro que a gente não pode comparar, porque hoje a rua é perigosa, né? Mas a brincadeira de rua, a brincadeira de roda, né? A bolinha de gude, o famoso bafo de bater a figurinha, aquelas questões que não sei como é o nome de você pegar, da gente pegar o saquinho. Então, a criançada da periferia, elas continuam mantendo essa tradição, porque eu não dei aula numa periferia muito abandonada, mas distante ainda do centro, mas as criançadas iam levando
para a hora do intervalo essas brincadeiras. Então, na medida que você não incentiva, que você não faz essa política pública da cultura local, você vai se perdendo. Então, nós vamos resgatar isso, né? Tinha um projeto que aí era da escola pública estadual, que era a questão da história do seu bairro. Era importante, muito importante, mas qual era a nossa crítica? Estou falando a crítica no sentido, uma crítica construtiva. Sim. Porque também não adianta você faz o programa, né, leva o programa para o bairro, mas não dá estrutura, não dá condições, não pode perder aula, o aluno não pode sair fora do seu horário para fazer aquele trabalho monitorado, para fazer o trabalho de campo, da pesquisa. Então isso é uma pena, você fica muito quadradinho. A nossa mentalidade, não sei como que a Carla vê, a nossa mentalidade, eu digo assim do professorado de forma geral, e das políticas governamentais, é conteudista. Então tem que ser sala de aula, sala de aula, sala de aula. Não. Às vezes o aprendizado de você ir para fora da sala de aula, de você ir para um bairro, de você ir para um canto. É uma troca. É uma troca. A criança adquire e ela vê essa questão cultural do seu próprio bairro, das suas próprias vivências. Então, acho importante que a gente incentive isso. Por isso, é importante, ao discutir o orçamento, a gente vê esse orçamento, está com qual o orçamento da cidade? Está com qual olhar? Tá? A questão, o orçamento é uma peça técnica. Ele é sim, mas ele é uma peça política. Para qual tipo de cidade que você quer investir? Para qual tipo de cultura que você quer incrementar? Então, a gente precisa ver também essas questões que avalio, que as várias gestões que nós tivemos aqui na Mogi das Cruzes, eu convivi, fiquei bastante tempo, fiquei 10 anos fora de Mogi, mas quando voltei, eu lembro que foi colocado que o governo Machado, que era antes de 88, ele fazia um incentivo à cultura. Tá? Qual tipo de cultura? Não vou nem entrar nessa questão, mas ele tinha um olhar de preocupação para a cultura. Como às vezes a gente vê os outros governos já não tinham esse olhar de incentivar aí a questão cultural. Valorizar e incentivar essas vivências, né, vereadora? E, Carla, agora eu quero falar um pouquinho sobre o cenário cultural de Mogi, porque a Carla, né, como produtora cultural, já organizou e idealizou saraus, espetáculos, então conta um pouco pra gente sobre essa parte do trabalho. Mogi é uma cidade muito rica do fazer artístico, né? Uma cidade, assim, com grandes artistas em todas as linguagens, né, nas artes plásticas, na dança. E dentro da fala da Inês, né, quando a gente fala, se a gente pegar o que é a Secretaria de Cultura na nossa prefeitura, a palavra evento aparece várias vezes. E cultura está além do evento. Cultura é fomento. E evento e fomento, ele tem assim uma grande diferença, porque fomento é um trabalho de construção, de pesquisa, de estudo. E aí você leva para uma periferia, num ano, uma apresentação e vai embora. Isso não é fomento. Não é o suficiente para alimentar. Isso a gente não faz, essa diferença social que a gente tanto acredita, né, no humano. Quando a vereadora fala da questão de estar preso na sala de aula, mais uma vez eu volto nessa capacidade humana. Porque quando a gente fortalece a questão da autoestima, do sonhar, de ter esperança, a gente potencializa o outro a querer o mais, a estudar, a pesquisar, a ser melhor. Então, a gente tem que pensar numa cultura na cidade que consiga verdadeiramente atender. A gente fala tanto em incentivo à leitura, mas as crianças não têm livros. Na prática, não... O que acontece? Eu trabalhei, né, num projeto na Divinéia e eles ganaram um gibi. A gente sabe que o gibi é devorado em 20 minutos. Um gibi hoje está em torno de R$7. Uma família consegue comprar um gibi por semana? Não. Eu estou falando do gibi, não estou falando nem de um livro mais, né, apurado. Um livro ilustrado, hoje, não vai estar, de autor nacional, menos de R$50. A não ser que a gente pegue essas feiras, né, de grandes produções de livros que vêm da China, também não tenho nada contra. Mas, mesmo assim, você não vai achar por menos de R$10. Então, assim, como que eu falo de uma vivência numa sociedade melhor, se na realidade as pessoas não têm acesso a isso? Você acha que uma família que não tem pão
vai comprar um gibi, né? E geralmente são famílias com 2, 3, 4 crianças. Sim, a gente sabe que essa é a realidade, né? Então tem que ter projetos, né, políticas culturais que realmente potencialize isso. Aí a gente fala do orçamento, né? É um orçamento que não dá conta. Se a gente pegar o edital de valores de cachê da cidade de 2019, hoje é pago para o artista em 2023 o mesmo valor. Aí eu te pergunto, você consegue comprar o mesmo leite com o dinheiro do ano passado? Não. Nem o leite, nem nada, né? E como o artista trabalha com o mesmo valor de 5 anos atrás? E isso que eu estou te falando é um valor que está no site da prefeitura, né? Então, assim, a gente está falando sobre dados pontuais, estatísticas que estão lá. Então, precisa, sim, ser olhada essa política pública, esse orçamento, com um carinho maior. Essa conversa com o cobertor é curto, não dá mais. Porque quando a gente fala de cultura, não é só o fazer artístico, né? Não é só o meu cachê. É a questão da saúde mental, é a questão da violência. A gente viu isso, ficou claro na pandemia, né? O quanto foi necessário, mas não foi valorizado, então, pelo jeito. Não foi, mas a gente tem esperança de construir, né? Tá vindo aqui a Lei Paulo Gustavo, né? Que é um grande projeto nacional, logo vai estar chegando, se Deus quiser, essa verba na cidade. Eu convido todos vocês a participarem desse movimento, né, que vai estar acontecendo pela cidade. O artista venha participar das audiências, dos chamamentos, para a gente criar junto editais e políticas públicas para poder fazer valer essa verba. Só que o município também não pode depender só do nacional. Cada um tem que fazer a sua lição de casa, né? Então, a gente não pode perder essa esperança. Daí, a gente volta de novo na importância da participação popular. Sim. Porque não é uma coisa só do artista. É da mãe, é do professor, é do diretor, é da avó, é da sociedade. Então, a gente tem que entender que isso é necessário para todos. Eu li esses dias um texto que dizia assim, que um neném ele tem direito entre uma mamada e outra, uma cantiga. Um trabalhador tem direito entre um trabalho e outro, um cinema. Né? Então, o quanto isso é importante para o nosso fazer. Porque quem aguenta viver sobrecarregado, né? E a saúde vai para onde? Então, é muito mais amplo do que só um figurino bonito. Né? E quando a gente fala de uma cultura criativa, é a costureira que está ganhando. É quem vendeu o tecido. Envolve toda uma cadeia. Toda uma cadeia. Aquele Uber que está levando o passageiro até aquele local, é o pipoqueiro em frente ao teatro. Então, assim, é muito mais amplo e a gente tem capacidade disso. Só que a gente precisa se unir, a gente precisa perder o medo de participar. Né? Eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam assim para mim, eu não vou em tal reunião porque eu preciso terminar de lavar minha louça. Gente, a louça é importante, mas a luta social é mais importante ainda, porque a gente vai se fortalecer. Então, a gente tem que adquirir essa cultura de participação nas discussões e nas leis. É difícil? É difícil. Mas você pergunta para um, você pergunta para outro, quando vê, você já está tendo aquele conhecimento necessário, né? Então, a gente também tem que tomar posse das nossas responsabilidades. Isso, vamos entender melhor essa participação cultural de fato. É estar envolvido na produção, é ser também autor, autora, é pedir por políticas públicas. Como a gente pode participar? Então, de diversas formas. A gente pode participar do fazer artístico, né? Não tem arte sem público. Então, assim, de estar presente nas ações culturais que acontecem na cidade e também de acompanhar o que está acontecendo na prefeitura da sua cidade, né? Na Secretaria de Cultura da sua cidade, no âmbito estadual, na questão nacional. Então, e quem trabalha com isso, né, Carla, sabe como é difícil mesmo, né? Porque eu tenho diversos amigos, atores, atrizes, muitas vezes valoriza algo lá de fora ou lá distante, né? E aí seu amigo está se apresentando e não vai prestigiar. É importante também ter essa sensibilidade, né? Tem que ter. Eu vou fazer um desabafo aqui, que eu acho que toda arte é essencial. A gente teve a parada de luz na cidade, que foi lindíssimo, lindíssimo. E foi pago 64 mil. Eu acho que eles mereciam 200. Não tem problema o valor que foi pago. O problema é o artista da cidade receber 200, 400 mil. E o de fora, daí me falaram assim, mas é uma arte única. Potencializa arte única, né? O artista da cidade com um cachê, né? Um empenho, um fomento
de valor para ver se a arte dele também não é única. É muito difícil fazer arte se você não consegue pagar a conta, né? Então, você vai falar de maquiagem, de figurino, de técnico de som, de equipe, se não está tendo uma valorização. Então, a gente cai naquilo. Não tem problema de fora, custa caro. Ele merece, ele tem que circular. Só que eu não posso desvalorizar o meu município. E aí o que acontece? Grandes artistas acabam indo para outros estados ou fazendo trabalho na capital. É difícil você pegar um artista renomado que não teve grande período dos seus estudos na capital. Sim. E a cidade vai só perdendo, né? E as nossas crianças da periferia vai tendo cada vez mais distância de um direito que é dela. O sonho e a esperança é um direito de todos e a arte potencializa isso. Sim, se pensar, né, dá para encaixar e todo mundo realmente vai se beneficiando com isso. Quer ver? Vou te colocar numa saia justa agora. Meu Deus. Antes de começar o programa, você dividiu comigo uma lembrança dos seus 10 anos. Será que aquilo não potencializou você ser hoje a jornalista, a mulher de voz que está aqui? Com certeza. Eu sempre tive, assim, a cultura, a arte muito presente na minha vida. Eu fui bailarina também, você falou que é mãe de bailarina. Então, isso fez, eu falo para todo mundo, isso fez total diferença na minha vida, assim. Eu sou, com certeza, a profissional que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, por conta dessa vivência também. É muito enriquecedor. E eu não sou mais bailarina, mas isso fez um efeito, né, por toda a minha vida, né? Eu não faço mais poesia, como eu fiz nos 10 anos que eu contei para a Carla antes da gente começar, mas isso com certeza afetou o que eu sou hoje, né? E é muito gostoso a sua fala, porque eu sempre falo para os meus alunos que poesia não é rimar palavras. Poesia é um ato de viver. É uma atitude de vida. Então, você pode ter certeza que você continua poeta. É verdade. Eu quero até fazer uma provocação, porque essa nossa sociedade que pede tudo para ser produtivo, né, vereadora? Não é porque você faz uma poesia que você tem que virar poeta, né? Porque você pode fazer por hobby também, Carla. Vamos olhar assim um pouquinho agora para a arte, para a cultura, só como uma leveza, um respiro para a vida. Sim, eu acho que assim, a arte, o esporte, ele tem um papel muito importante nessa questão de qualidade de vida. Então, eu acho que tudo pode, né? Mas a gente também tem que ter esse local da pessoa que é hobby, a pessoa que é voluntariado e o fazer profissional. Né? Então, são caminhos que todos são muito bem aceitos dentro da cultura e da arte. E como você falou, a pandemia é um exemplo claro. Não teve uma pessoa que não parou para assistir um bom filme, que ficou sem música dentro de casa. Né? Então, às vezes eu pergunto nas palestras, crianças, adolescentes, vocês gostam de poesia? Eles ficam meio quietos. Daí eu pergunto, vocês gostam de música? Todo mundo levanta a mão. Gente, a música é uma poesia. Daí eles param, pensam... então daqui para frente eu vou falar para todo mundo que eu conheço várias poesias. Olha que bonito, né? Então, às vezes, a gente não percebe como isso faz parte de nós e como isso é necessário. Por isso que a gente tem que bater na tecla da importância das políticas públicas, na importância de um orçamento justo, né? Um orçamento que realmente abrace. A gente vê o momento que a gente está vivendo na questão das drogas. Sim. É uma realidade muito triste. Será que o esporte, a cultura, não pode ser uma ferramenta, um instrumento mesmo, né, um acolhimento muito importante sobre isso? Então, a gente vê como a conversa ela vai muito além, né, do que só cantar ou dançar. Ela vem nessa construção de uma sociedade saudável. Com certeza. Né? Então, vereadora, como a Carla bem disse, né, tem o desdobramento da cultura, né? Não apenas ali na produção, para quem faz a arte, mas também desdobramento em toda a sociedade. Com certeza. E isso a gente começa assim, a analisar, a refletir. O que é preciso fazer é uma otimização dos espaços que se tem, uma otimização dos recursos que se tem. Então, porque a gente às vezes fica falando, a gente só faz críticas, né, ao poder público, que poderia dar mais, mas cadê o papel da sociedade? É verdade, às vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro para ver como é que se poderia ser trabalhado. Mas o que eu falo por mim, que às vezes dá uma indignação, é no sentido assim, que a coisa pública acaba sendo meio que de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Então, o privado, né, o terceirizado, ele é bastante valorizado. E como é que você daí fala, mas porque a população não é bem educada, como foi até dito nessa questão das enchentes,
que a própria população joga as coisas no rio. É verdade, tem sim, não vou fechar os olhos para isso. Mas qual foi o investimento feito desde o nascer de uma criança? Qual foi o investimento feito dentro dos bairros abandonados? Porque, quando que se foi ouvir? Por que aquela família está naquele bairro, naquele jeito, sem uma estrutura nenhuma, sem um bens público nenhum? Sim. E aí assim, vem essa questão cultural. Porque na educação, a gente universalizou o acesso. Então, você tem, em cada bairro, você tem uma escola pública. Agora, como é que você vai universalizar a cultura, a produção cultural? No governo do Jundiabe, ele criou, não sei se a Carla está lembrada, os polos culturais, que eram nos bairros. Para onde foi parar isso? Qual a avaliação que se fez que deu certo, que não deu certo? Então, é isso que a gente precisava pôr no papel. Então, vamos fazer uma avaliação. Deu certo? O polo cultural funcionou, não funcionou? Foi utilizado abusivo da verba? Tem uma lei de incentivo à cultura, que é aqui de Mogi das Cruzes, que quando nós entramos no mandato de 2021, nós fomos conversar. Como é que poderia? Mas porque tem dinheiro, bastante dinheiro. Mas quem que tem acesso a esse dinheiro? A gente foi entender. Então, a Carla, como ela é do ramo, talvez ela entenda até melhor do que eu. Porque é o seguinte, eles têm uma lei, mas que é os empresários, né? Eles vão ter uma redução nos seus impostos se ele investir na questão cultural. Mas como que aquele grupo, como que um grupo de Jundiapeba vai ter acesso a isso? Como que aquele grupo de Jundiapeba ele vai fazer um projeto? Então ficam as coisas, tem sim, mas quem que conseguiu ter acesso a essa, que não é potencializado todo o dinheiro que tinha que ser potencializado. Quem que teve acesso? Só as grandes atividades, eu vi que eram o balé daqui do centro da cidade, são tudo entidade, tudo organismo, tudo questão cultural ligadas ao centro da cidade, porque as pessoas não sabem nem fazer um projeto. Então, esses polos culturais que foram criados no governo do Jundiabe, eu achava que tinha que incentivar, a verba tinha que ir para lá, não tinha que as pessoas ir correr atrás da verba das empresas, mas eles irem lá, porque isso dá uma qualidade de vida para as pessoas. E eu acho que quando você investe desde a sua formação, vamos colocar, né, desde das crianças, desde as creches, com atividade lúdica, e a gente viu com a Lília, né, essa questão de como fazer a mamada das crianças, como que você interage, você vai estar formando aquele cidadão consciente que não vai jogar, que não vai aterrar o rio, que não vai jogar lixo no meio da rua, que vai fazer a coleta seletiva e vai evitar de ser uma sociedade marginalizada. Então, tudo tem a ver. Então, eu acho que é preciso ter um olhar de humanidade, ter um olhar social, ter um olhar de classe social. Eu acho que o que está faltando aqui na nossa cidade de Mogi das Cruzes é esse olhar de classe social, que aonde está a população que mais precisa desse investimento é lá na periferia. Porque a população que tem um poder aquisitivo, se não tiver no centro da cidade, ela vai para São Paulo. Ela vai para São Paulo. Não é a população que está distante, né, dos equipamentos públicos. Então, acho que esse olhar a nossa cidade de Mogi das Cruzes ainda não conseguiu ter. Esse olhar humanizado, esse olhar voltado aí para a população que tem um tremendo de um potencial a ser desenvolvido, que vai evitar de ser, né, o marginalizado, o preso daqui a um tempo, vai evitar isso. Potencial, a Carla disse que realmente os mogianos têm, né, Carla? Tem muito potencial. Então a gente tem que continuar tentando com esperança. Você falou que Sim. é esperançosa. Eu acho que a esperança é um caminho e vontade do poder, né, da questão política do fazer, né? Como a vereadora diz, a gente tem a lei da LIC, que a gente está pedindo, né, está correndo um processo durante toda a prefeitura para que tenha algumas mudanças, para que ela realmente possa atingir quem precisa. Então, só que faz um ano que vai de uma secretaria para outra, então cai no descaso político. Então, a gente precisa, assim, uma dedicação melhor, porque são
são valores que poderiam estar direto no fundo de cultura da cidade, né, de ter uma forma mais simples de chegar em quem precisa. E quando a gente fala, né, deu o exemplo de Jundiapeba, não é desmerecendo aquele grupo dali, é que vamos pensar, um grande empresário, entre atender uma pessoa que ele nunca ouviu falar, e uma grande escola renomada, um artista renomado, quem que ele vai atender? Então, a gente precisa ser realista. Sim. Né? Ele não vai conseguir aquele diálogo com aquele empresário para poder chegar até essa verba. Então, a gente precisa, sim, de vontade política para que isso se torne uma realidade. Então, a gente está aqui estudando, pesquisando, com outras cidades que está dando certo, a gente está dialogando com o poder público, mas o poder público também tem que fazer a lição de casa dele. Os dois lados precisam andar juntos. Porque tem que ser esperança em ação. Eu Muito vi bom. uma frase hoje, deixa eu ver se está aqui, o desejo de mudança parte de nós, e ele só acontece se for em movimento. Muito boa. Muito boa. Bom, a gente já chegou ao final. Eu quero só, para finalizar, a gente discutiu a importância, né, do poder público, a importância da participação popular também. E agora um recado para os artistas, aquele artista que está começando, né, não sabe muito bem por onde ir, ou às vezes está buscando a sua inspiração. Carla, uma artista experiente, vai deixar um recado agora. Eu deixo para vocês o meu acolhimento. Pode me procurar nas redes sociais, no Instagram, Carla Pozo. Tá vindo aí, como eu falei para vocês, a Lei Paulo Gustavo para atender a todos, né? Então, assim, não tenha medo de vir perguntar. Do mesmo jeito que eu tive várias pessoas no meu fazer artístico que seguraram a minha mão e eu perguntei 1, 2, 3 vezes, você também pode perguntar quantas vezes for preciso até você se sentir seguro. E eu sempre costumo falar, até hoje, tudo que eu faço, eu peço para alguém corrigir meus textos. Então, gente, só tem um jeito de aprender, é perguntando. Então, venha fazer parte, venha participar, olhe o site, se não tiver como acessar a internet, procura a vereadora, né, que ela vai estar orientando como que vocês podem chegar até nós e a gente junto construir essa informação e esse caminho do fazer. E se eu, atordoada, conseguir, você também consegue. Muito bom. Chegamos ao final de mais um programa. Eu quero agradecer demais a sua participação, Carla. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Obrigada, vereadora. Obrigada mais uma vez. E eu daria um recado, além daquilo que a Carla colocou, incentivar a sociedade civil a participar dos conselhos. Nós estávamos conversando que tem mais de 21 conselhos, 25? Não é isso? 25 conselhos aqui em Mogi das Cruzes, mas será que todos estão ativos? Será que de fato eles estão tendo a participação, a voz que é preciso? Então, fundamental para a gente ter essa interação nas políticas públicas é a participação da sociedade civil através dos conselhos e através de outras formas que se tem por aí. Muito bom. E claro, né, aquele agradecimento especial a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima.